quero saudar todas as mamães nessa noite, que o Senhor abençoe a cada uma em nome de Jesus, amém? Que nós possamos a cada dia mais cuidar daquela que é preciosa aos nossos corações, amém? Amém. 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 em diante. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Todos acharam, igreja? Amém. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1, vai nos dizer assim: Então orou Ana e disse: O meu coração exalta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegrou na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multiplique palavras de altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estéril teve 7 filhos, e a quem tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são alicerce da terra, assentou sobre eles o mundo. Se assenta glorificando a Deus nessa noite. Eu deparei com esse cântico de Ana e entendi como é extraordinário nós exaltarmos ao Senhor. Eu deparei com esse cântico de Ana no momento que ela estava exaltando pela vitória conquistada em oração. E eu perguntei ao Senhor, e conversando com o Senhor, eu entendi o momento de alegria que essa mulher se encontrava naquele momento. O cântico de Ana fala no início: então orou Ana e disse: o meu coração exalta. E como é maravilhoso nós exaltarmos a Deus. E eu comecei a conversar, e o Espírito Santo ministrou algo no meu coração, porque a palavra que nós estamos falando hoje, que Deus ministrou no meu coração, referente à exaltação de um Deus vivo, meu pastor, de um Deus extraordinário, que muitas vezes nós estamos esquecendo, igreja, de exaltar o seu nome poderoso. Às vezes é tão gostoso nós somente pregarmos de a vitória chegou na tua casa. Mas a exaltação de Deus é mediante momentos até difíceis da nossa vida, onde nós vemos que a situação está apertada, as portas fechadas, ninguém parece que está te enxergando. É nesse exato momento que a nossa oração tem que exaltar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu falei: Senhor, de que maneira essa palavra o Senhor falou para que Ana chegasse a esse cântico? Ela passou por um processo de humilhação. Para que Ana chegasse nesse cântico de oração e exaltação ao Senhor, ela passou por um processo de dor. Só que muitas das vezes nós pulamos algum processo da nossa vida e queremos chegar no cântico de
de Ana, você tem que aguentar o processo. E o processo para amadurecimento, ele dói na alma. O processo que nós temos que passar para adquirir uma vitória não é fácil. Porque para o cristão é mais difícil, pastor. Porque servir Deus parece que é mais complicado a gente receber a bênção. Não, irmão, não é complicado. A palavra de Deus fala que nós não devemos imitar ou invejar o ímpio, porque tudo que chega na mão dele vai embora tão rápido. Mas aquilo que é chegado na mão do servo do Senhor em oração, ela é permanente, tem crescimento. Então não liga se tem andado dando errado alguma situação na tua vida. Entenda que o processo é para amadurecimento. Só que mediante esse cântico de Ana, onde ela se exalta ao nosso Deus, eu comecei a falar: Senhor, parece que o cristão hoje, nesse tempo, parece que está deixando de exaltar o Senhor. Porque quando você quer algo da parte de Deus, Ele te dá. Mas é a sua gratidão ao Senhor. Aonde que está? Nós queremos tanta coisa de Deus, mas de que maneira nós estamos agradecendo? Será que nesse período de amadurecimento nós conseguimos entender e exaltar ao Senhor, mesmo quando tudo está dando errado? Ele não deixou de ser Deus. Fala para o teu irmão: vamos quebrar o protocolo. Parece que está um clima meio, né? Está frio, mas nós não estamos congelados. E muitas das vezes nós começamos a entender. E eu entendi o cântico de Ana. E que para chegar naquele cântico, ela suportou alguma situação, mas ela teve que ter um posicionamento para com Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Eucana amava Ana. Nós estamos falando de uma família. Hoje minha família é no altar de Deus. E esse homem amava Ana e ele tinha essa família. Só que nós sabemos e conhecemos que Ana, ela não gerava. Entra Penina na situação, não porque Deus ordenou que seria isso. Às vezes a pessoa prega e fala: não, antigamente poderia, porque Deus não permitiu coisa nenhuma, irmãos. Ali foi uma cultura para abrir um espaço para que mulheres não viessem a ser tão humilhadas como estavam. Mas Deus não falou nada disso. E às vezes as pessoas pegam alguma situação que Deus não falou, foi uma regra da cultura naquele momento, e acaba trazendo como se fosse, né, o direcionamento de Deus. Mas a gente não pode inferir o texto, né? Só que Penina entra nessa história e a palavra do Senhor vai dizer que Penina, ela humilhava Ana mediante alguma situação. E nesse momento de sofrimento, Ana se encontrava agora meio perdida dentro desse cenário. É interessante que nós lemos essa passagem e o Espírito Santo nos traz para ministrar até outras vezes, mas sempre ele traz algo diferenciado que parece que nós não vimos na primeira leitura, né? Nós pregadores somos assim, a gente pega a mesma palavra, mas é diferente, né? Porque o Espírito Santo trata o ambiente diferente, porque as pessoas são diferentes que vai ouvir. E hoje é interessante nessa questão sobre essa família, sobre Eucana, sobre Ana e sobre Penina. Então, subia esse homem à cidade, e ano, adorar o Senhor e levar sacrifício. E esse sacrifício, Eucana já estava tendo vários filhos. E nós sabemos que quando levava algum sacrifício, repartia aquele sacrifício, alguma parte do ombro, do peito ia para o sacerdote, a outra parte ficava em sacrifício, a outra parte era da família que levava. Só que Ana, ela estava vivendo um processo tão deprimente, que nem aquele sacrifício, ela se alimentava mais. Ela já abria mão, porque quando sentava à mesa, a palavra de Deus vai dizer que Ana, ela já não comia mais, ela já não bebia mais. Então muitas das vezes o que acontece é que nós fazemos de uma dor, nós fazemos de um cenário de tristeza tão grande, e achamos que parando de comer, de beber, de falar, de andar, de abrir a porta, de abrir a janela, de sair para a rua, vai resolver alguma coisa. E Ana já estava entrando, se fosse nesse período, um momento depressivo. Por quê? Ela já não comia mais, ela já não bebia mais, então ela não estava querendo mais nem sair de casa.
Então a tristeza já estava batendo sobre a vida de Ana. Só que o adversário, nós sabemos que ele é tão terrível, que ele vai no nosso ponto fraco. Porque o adversário não estava enfrentando Ana naquilo que ela não sentia falta, não. Ele enfrentou ela justamente naquilo que ela estava sofrendo. Não poder ter filho era o ponto fraco de Ana. E muitas vezes nós entregamos nosso ponto fraco para o adversário, aonde ele quer nos fazer de tapete para ganhar vantagem sobre nós. Só que nós temos que analisar o cenário onde o adversário quer ganhar o nosso ponto fraco. Então a questão é, não abaixe a cabeça para o seu adversário. Aonde ele quiser entrar com o seu ponto fraco, mostra para ele que você tem um Deus que está intercedendo pela tua vida hoje. Então Penina era o cenário do adversário de muitas vidas. Por quê? Penina acusava Ana, eu tenho, você não tem, eu posso, você não pode. Só que mesmo Penina sabendo que Eucana amava Ana, ela fala assim, eu começo a entender e conjecturar para não ferir o texto. Ele pode até te amar, mas quem dá os filhos sou eu. Isso é afronta, irmãos. Quantas vezes o adversário está te afrontando? E você está entregando o jogo. Sem comer, sem beber. Não é jejum não, você está parando mesmo. Você está se conformando com aquilo que o adversário está fazendo com a tua família. Não abra a mão da tua família. Não abra a mão do seu projeto. Porque o adversário já encontrou o ponto fraco em você. E é interessante quando nós olhamos para a palavra do Senhor. O Senhor dos Exércitos, ele levava aquele sacrifício. Ele estava sempre apresentando um sacrifício. Só que Eucana pergunta para Ana, por que você não come? Por que você não está bebendo? Será que não sou eu melhor do que... Será que você não é melhor para mim do que 10 filhos? Tem hora que nós começamos a desprezar tantas coisas só por causa de uma coisa que não está acontecendo na nossa vida. Nós deixamos de olhar o cenário da vitória. Nós valorizamos somente a perda e não valorizamos aquilo que Deus está entregando na nossa mão. Nós damos valor para tanta coisa porque nós focamos só em uma coisa. Eu quero essa toalha vermelha e pronto. Se não for essa toalha, o culto não valeu a pena. A minha chegada na igreja não valeu a pena. Sabe por quê? Eu só estou olhando para cá. E as demais coisas que Deus está fazendo na minha e na sua vida não conta. Os milagres que Deus já operou na sua história não conta. As vitórias que você já teve com o Senhor não conta para a sua família, para a tua casa. Os favores, a misericórdia, a porta aberta, o cenário transformado não conta, porque você ainda quer só uma coisa de Deus. Tem hora que Deus, Ele nos leva para um cenário para nos ensinar. Eu começo a entender que Deus fecha, minha cooperadora Stephanie, a madre de Ana, para ensinar ela que a adoração dela deveria ser todo o tempo, não somente por causa que ela não gerava. Só que mediante essa crise que estava sobre a vida de Ana, nós começamos a entender que havia uma fraqueza agora sobre a vida dela. E muitas vezes há uma fraqueza na nossa vida. E eu achei interessante que, poxa, nem o sacrifício que era partido para a família, ela participava. O adversário ganha espaço dentro de uma família quando nós ficamos com foco somente em uma coisa. Nós queremos sempre apresentar para Deus algo, mas você não percebe que Deus já sabe tudo aquilo que está se passando, mas Ele quer mudar o teu cenário. Então que todas as vezes que eles iam até o sacerdote ali, Eli, que estava naquele período, onde ali tinha divisão ali do sacrifício, tinha todo aquele cenário, Ana permanecia do mesmo jeito. Só que teve um dia que eu achei interessante, que muitas vezes nós começamos a se tornar depressivos. Acontece alguma coisa na igreja, não querem mais. Acontece alguma coisa na família, eu não vou para a igreja hoje. Mas Ana, mesmo com essa situação, ela estava indo.
não deixava de cumprir aquele mandamento de uma vez subir, entregar o sacrifício e retornar. Ela estava junto, ainda com aquela perda, ainda com aquele sofrimento, ainda com aquela angústia, ainda com aquela humilhação. Ana ainda caminhava para o templo. Ana não permanecia dentro da sua casa trancada. Ela entendia que alguma coisa poderia acontecer. Só que eu começo a entender que naquele dia que Eucana, ele começa a falar com Ana, que ele traz nela uma realidade, porque ele a amava. Eu começo a entender que aquele momento que ele fala com a Ana vai para o templo diferente. E naquele dia o sacerdote ele coloca a sua cadeira mais para fora do templo. Ele sentado naquela cadeira, e muitas das vezes quem ficava ali recebendo o sacrifício, quem ficava ali dentro muitas vezes era o Finim Finéis. Nós entendemos que dentro dessa questão dessa família de Eli também havia uma ruptura entre os seus próprios filhos dentro do templo. Mas tão extraordinário que naquele dia quem estava ali não era o Finim Finéis. Naquele dia, quando Ana olha, não tem ninguém naquele ambiente. Ela simplesmente vai até aquele lugar. Ela se prostra naquele lugar e faz uma oração ao Senhor. Ana agora já não ora mais com seus lábios. As palavras não saem mais altas como saía antigamente. Os movimentos dos seus lábios seriam um movimento de dores. O movimento dos seus lábios é aquele momento que você não consegue mais falar, mas que a dor que você está sentindo é transferida em lágrimas, e as lágrimas se tornam palavras perante o Senhor. E nesse momento aquele homem, eu não posso nem falar que era fora da direção de Deus, mas do jeito que ele olhou para Ana, ele a julgou como embriagada. E ela relata que ela não se encontrava embriagada, mas ela se encontrava com amargura de alma. Eu começo a entender que houve um diálogo ali, uma petição aos céus, e aonde ele fala para que ela possa ir em paz, porque o Senhor já havia ouvido a sua oração. E é nesse momento que eu comecei a entender, porque Ana sai daquele ambiente diferenciado. Ana sai agora daquele tempo, tomando posse daquilo que foi falado para ela. Ela entendeu que naquele dia ela fez um voto com o Senhor, e esse voto que ela tinha feito com o Senhor caiu nas graças de Deus naquele dia. É por isso que é uma necessidade de nós estarmos na casa de Deus, porque se Ana tivesse ficado dentro da sua casa, se Ana não tivesse tomado uma atitude de ir para o templo, se Ana não tivesse ainda com aquele momento difícil que ela vivia, em humilhação, em muitas vezes de dores, onde ela não dizia mais nada para ninguém, se ela olhasse para aquela situação e permanecesse dentro do seu lar, eu começo a entender que Samuel demoraria mais tempo para chegar, para poder fazer a obra naquele lugar que precisava. Então muitas vezes, quando nós deixamos de vir para a casa do Senhor, quando nós deixamos de orar ao Senhor, quando nós deixamos de falar com o Senhor, nós colocamos mais longe a vitória que estava próxima a chegar. Então quem sabe que é hoje que o Senhor ouviu a tua oração, quem sabe que é hoje que você entrou por aquelas portas, e só Deus sabe como se encontra a sua alma e o seu coração. Mas nesse momento que você está entrando, talvez ninguém viu a sua oração, porque a sua voz não fala mais alto. Agora seu gemido é com dor inexprimível, mas mesmo assim o Senhor está entendendo a sua petição. Então nessa noite, agradeça a Deus porque você conseguiu chegar até aqui. E aquele Todo-Poderoso, Ele está aqui para ouvir a minha, a sua oração e a nossa petição nessa noite. Então você entrou para aquelas portas, e só Deus sabe como anda a sua jornada, só Deus sabe o momento da desistência, só Deus conhece a sua dor, mas hoje Ele está abrindo o leque para falar: eu conheço a tua história, eu sei o que você tem vivido, mas nessa noite não é Eli que está falando com você, é o próprio Deus falando: eu ouvi a tua oração. Aleluia. Então Ana se levanta
pode fazer você parar de estar na casa do Senhor. Pastora, você não sabe como que está a minha família, mas o Senhor sabe. Você já falou para Ele como está a sua casa? Você já falou para Ele como que está o seu cenário? Você já falou para Ele que, ai pastor, eu estou chegando na igreja, mas não estou tendo força para ir. Mas Deus conhece a tua estrutura. E Ele te conduziu até aqui, porque você foi trazido aqui, não foi pelas suas próprias forças, mas o Espírito Santo te conduziu até essa casa hoje. Porque pela tua vontade nem aqui você estaria, meu irmão. Mas o Senhor conhece a tua estrutura. Então Ana se levanta. Ela, naquela oração, ela fez aquele voto. E nesse voto ela achou graça no Senhor. Mas sabe o que é interessante? Ana gerou. E por Ana gerar, ela entrega a seu filho Samuel. Ela entrega seu filho para ser criado por Eli. Porque Deus, Ele sabe como tem que fazer. Deus sabia que iria ser necessário um profeta, um sacerdote e um juiz. Você acha que porque você está aqui, não é Deus te levantando para guiar a tua casa, para que você cuide da sua família? Deus levantou um profeta para cuidar de uma nação. Não é o que Ele está fazendo com você? Para que você venha cuidar da sua casa, hoje é cuidar da família. E Deus, eu começo a entender que passou o período da criança desmamar. E Ana agora, depois de 3 anos, ela cuidava de Samuel, sabendo que ia levar ele para o altar. Ontem a gente até ouviu que faça um voto, mas que volte nem pague seu voto, né? Ana fez um voto. E ela se preparou. Será que foi fácil, irmãos? Você pedir algo para Deus, Deus te dá e você tem que devolver? Porque tudo que Deus dá para nós não pertence a nós. É emprestado. E Ana foi até lá e entregou para ele. E o crescimento de Samuel foi extraordinário. Porque mediante a um ambiente hostil, de pecado, porque Ofni e Finéias corrompiam o altar, Samuel cresceu em sabedoria. Ele se torna o profeta, o juiz e o sacerdote daquele povo. E nada mancha a história de Samuel. E nós começamos a entender que Deus, Ele retribui ainda mais para Ana. Porque ela voltou e entregou o voto. E teve mais filhos. E aí quando Ana ela traz para nós esse cântico, eu começo a imaginar que essa exaltação ao Senhor é uma exaltação agradecendo a Deus, porque Ele ouviu o clamor daquela mulher. Então muitas vezes nós estamos assim, mas você também vai cantar o hino da vitória. Você também vai exaltar o nome do Senhor mediante aquilo que você possa estar passando. Você também vai engrandecer o nome do Senhor, porque Ele levanta o pobre do pó. Porque Ele levanta aquele que ninguém dá nada e coloca para sentar junto aos príncipes. Então nós começamos a entender que para exaltar o nosso Deus, nós passamos por algum processo sobre a nossa vida, mas entendemos que se Ele quiser fazer, Ele é Deus. E se ainda
E nós começamos a imaginar, e eu comecei, Senhor, mas esse cântico é muito bonito, mas simplesmente quando vê o cântico de vitória, você não sabe o que aconteceu lá atrás. E hoje, por qualquer coisa, nós paramos, desistimos e abandonamos casa, família, emprego, missão, chamada, por nada. Sendo que nós temos um Deus zeloso que cuida da nossa casa, da nossa família. Um Deus que tem curado, tem nos chamado para uma realidade divina. E nós muitas vezes não conseguimos exaltar esse Deus porque nós só pensamos naquilo que ainda não chegou na nossa mão. Deus está preparando o melhor para você. Mas para isso você tem que crer, irmãos. É tempo de nós nos levantarmos hoje, como fez Ana. É nós ficarmos de pé. E nós sabemos aonde nós temos que procurar e encontrar a nossa vitória. É no altar de Deus que nós podemos encontrar a nossa vitória. É diante do Senhor que nós temos que colocar as nossas petições. É quando nós olhamos para a nossa situação, parece que não está acontecendo nada, mas é Deus mudando o nosso cenário. Aquilo que parecia loucura, aquilo que parecia impossível, para Deus não há nada impossível para Ele fazer. Só que às vezes nós chegamos na casa do Senhor e falamos assim: Senhor, parece que para mim é impossível. Irmãos, o que é impossível para Deus? Aleluia! Aleluia, Senhor! Obrigado! Levanta o pobre do pó e desça um cerco, exalta o necessitado para sentar entre os príncipes. Quem é que pode fazer isso na minha e na sua vida? E a pergunta é: por que desistir tão cedo? Por que parar tão cedo? Por que abrir mão tão cedo? Por que abandonar tão cedo? Por que acha que não vai dar certo tão cedo? Será que é Deus que está colocando um ponto final, ou é você que não está suportando o processo? Será que não está na hora de nós amadurecer um pouquinho mais no Evangelho? E saber que vai ter noites de lágrimas sim, porque se colocaram para você o Evangelho, só teria flores e riso. Enganou você, porque você só cresce, só amadurece em período de dor, irmão. Para que você possa ter estrutura e testemunho. Pastor, só tem que ser doendo? É, irmão, porque crente assim não aprende. Aí tem que vir umas pancadas para ver se conserta um pouco, para ver quem você está adorando. Quer exaltar Deus, mas não consegue passar pelo processo. Quer exaltar Deus, mas fica murmurando. Quer exaltar Deus, mas qualquer coisinha não quer vir para a igreja. Quer exaltar Deus, mas fala que se fosse eu não fazia isso, mas é pastor, tem que fazer. Não aguenta. Engraçado que o ofício e o sacrifício era dividido com as partes do ombro e do peito para os pastores, porque ele aguentava até carregar no lombo, né, pastor? Agora quer viver um sacerdote sendo que não aguenta o processo. Irmão, ser cristão, irmãos, é muito fácil, né? Mas você está aguentando o processo? Fala para o seu irmão para mim tomar uma água. Pergunta para ele se ele está aguentando o processo. Irmãos, mais humilhação de que Ana passou, né? Agora você imagina. É fácil passar humilhação, igreja? Não, a igreja está comigo ou não está? É fácil passar humilhação? É fácil aguentar a calúnia? A pessoa se exibir na sua frente, falando eu posso, você não pode? Um sorrisinho de é fácil. Só que você é cristão, irmão, você tem que ir para o joelho. Aonde na Bíblia você leu Ana batendo de frente com Penina? Descer o barraco. Você já viu isso? Aí cristão quer fazer barraco, quer descer do salto. Ana ficou na posição de Ana, de serva. Ela não desceu ao nível de Penina. Eu não estou falando só para mulher não, estou falando para homem também. Vem um pouquinho de humilhação, você quer descer, varão. Porque a gente fala descer do salto, você está achando que eu estou pregando para mulher, não estou pregando para todo mundo.
Muitas mães, eu respeito, muita gente estava com a sua mãezinha querida. Alguns estão ainda, creio eu, em nome de Jeová. Mas você chegou, irmãos. Você já chegou no culto. E para a gente levar a melhor parte, porque quando nós levamos sacrifício, nós também levamos para casa a parte do sacrifício. Você não está querendo sacrificar nada. Você vem para o culto, mas a sua preocupação, irmãos, deixa tudo no altar de Deus. Amanhã é segunda-feira, pastora, mas amanhã é segunda-feira, é contrato, não sei o que, eu vou procurar emprego. Deixa no altar de Deus. Sabe o que é isso? É confiança. E Ana, aquele dia, ela confiou no Senhor. Aquele dia ela confiou. Então esse é o dia de eu e você confiar no Senhor. Hoje é o dia de nós falarmos assim: Senhor, eu estou entregando aqui no teu altar. Eu não sei como o Senhor vai fazer, porque nós queremos ajudar Deus a trabalhar, irmãos. Nós deixamos no altar e pegamos de volta, cooperador Denilson, porque nós não sabemos esperar o tempo do processo. Ah, está demorando demais, vou fazer do meu jeito. Não é dessa forma, irmão. Quando nós colocamos no altar de Deus, deixa Ele resolver a tua história da maneira dele. Para de pegar atalhos, decisões mal pensadas, sem a direção de Deus. Não é decisão aplausível, é maldição para a tua vida. Traça esse caminho diferente. E vou falar, o horário do seu trabalho está te tirando da presença de Deus? Foi Deus que abriu ou foi? Tudo aquilo que te tira da presença de Deus não é Deus. Não adianta você falar: eu sou pastora da igreja, eu sei que aquilo que me tirar da presença do Senhor está me roubando. E quanto que o diabo está roubando do seu tempo? Não responda para mim, não. Só essa semana, quanto tempo foi para Deus e quanto tempo o diabo roubou de você? Não responda. Irmão, nós temos que avaliar a nossa vida. Parar de ser roubado. Tem gente que entra e sai da igreja sendo roubado. Mas por que está acontecendo isso? Porque você não está entregando para Deus o seu tempo de qualidade. Esse tempo agora é tempo de qualidade. Agora é 19h34. Eu comecei a pregar, era 19h em ponto ali. Então você está sentado aplicando um tempo de qualidade. Mas onde está o teu pensamento? Na palavra ou no teu problema? Porque tempo de qualidade é você se desligar daquilo que simplesmente te magoa. Ah, mas amanhã tem que resolver. Pastor, você não sabe como é a conta lá? Não, eu deixei minha família, tem alguém na minha casa. Irmãos, você está aqui no culto. Fala para o teu irmão, você chegou. Então se você chegou, deixa Deus trabalhar para quem ficou. O amanhã pertence a Deus. Aquilo que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer, irmãos. Não é eu e você que vai simplesmente mudar o cenário que Deus determinou para amanhã. Se Ele quiser abrir amanhã a porta, Ele vai abrir. Se Ele quiser mudar o diagnóstico, Ele vai mudar. Se Ele quiser operar o milagre, Ele vai operar. Porque Ele é Deus. Então nós temos que exaltar o nome dEle. Então o culto tem que ser para exaltação de Deus. Aquele que tem que brilhar aqui é o Deus Todo-Poderoso. Então eu não vim exaltar outro a não ser Ele. Fica de pé, igreja. Eu não quero roubar o seu tempo, não. Eu quero que você entregue o seu tempo com qualidade ao Senhor. É você entender que quando você vem para o culto, minha família no altar de Deus, você tem que entender que Ana, ela tinha uma família, uma estrutura, só que tinha uma dificuldade. Fala para o teu irmão, dificuldade. Fala que nem o meu cooperador Denilson. Fala dificuldade, para gravar na sua mente. Só que essa dificuldade, irmão, foi sanada no dia que ela se levantou, ela comeu, ela bebeu e entrou na casa de Deus. Para quê? Para fazer um voto com Ele. Às vezes nós precisamos mover a mão de Deus ao nosso favor. Mas o que eu e você está fazendo para mover a mão de Deus? Ah, pastor, eu estou vindo no culto no domingo. O que você está fazendo para mover a mão de Deus? Nós precisamos mudar até as nossas petições. Nós pedimos, mas o que nós estamos entregando? Pedir é fácil, irmãos. Mas o que você está entregando para Deus? Você está entregando verdadeiramente a sua exaltação a Ele? Não, vamos falar a verdade. Tem alguém aqui afastado da presença de Deus? Todo mundo aqui é cristão?
Estava afastada, né? Estava afastada? Estava, né? Opa! Estava! Porque a aliança do Senhor é firmada no nosso posicionamento. Então vocês entraram nessa igreja hoje como Ana entrando no templo e fazendo voto no Senhor. Qual é o voto? Senhor, eu vou permanecer na tua casa, porque eu encontrei um lugar onde a minha casa, a minha família vai ter mudança em nome de Jesus, porque aqui ainda é altar restaurado. E se não for para restaurar a família, por que tem esse nome? Então nós estamos falando. Ô irmão, não apague não, segura um pouquinho, só segurar só um pouquinho. A questão é, estamos falando de uma família que tinha uma dificuldade, mas mediante aquela dificuldade, uma mulher tomou uma posição. Só que antes dela tomar posição, ela estava se humilhando demais. Ela estava se deixando levar, minha missionária Marlene, pela seta do adversário. Ela já não estava comendo nem bebendo e já nem queria mais sorrir. Porque o adversário, quando ele quer passar uma rasteira em nós, ele começa a tocar justamente naquela ferida, naquilo que a gente mais quer, naquilo que se arrancado a gente mais dói. Mas aí Deus vem e começa a trazer o cana de uma maneira tão extraordinária e levanta a autoestima de Ana. E onde ela vai assim: eu vou entrar no templo hoje, eu vou entrar naquele templo hoje, e alguma coisa vai mudar na minha vida. E ainda que se deu por ela uma embriagada, ela falou assim: não sou embriagada, eu não tomei nenhuma bebida forte, mas aqui é uma alma que está se derramando aos pés do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Você chegar na igreja e você se derramar aos pés do Senhor, é você não ligar quem está do seu lado, quem está na direita, se o pastor vai olhar, se a pastora vai falar alguma coisa. Você já entendeu que faz tempo que você não entra no culto para se derramar na presença do Senhor. Você entra com o seu olho seco, sai com o seu olho seco, mas não se derrama na presença do Senhor. Por quê? Não é porque a palavra não fez efeito, mas é porque você esqueceu de se derramar. Faz para mim que eu faço para você. Dá um passo para mim porque eu posso dar um passo a mais para você. Faz para mim porque eu já estou fazendo para você. Então nessa noite, irmãos, eu não sei de que maneira você chegou aqui nesse lugar, mas a questão é: pastora, estava tudo paralisado na minha vida. Mas esquece tudo que estava paralisado, se lança aos pés do Senhor. É noite de nós nos lançarmos aos pés do Senhor, porque Ele é teu socorro bem presente. Ele é o Álfaga, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim. Ele é o Deus todo exaltado nessa noite. Pode apagar essas luzes. Exalta esse Deus, irmãos. Eu não estou aqui falando de um Deus que não pode fazer nada por você. Eu estou falando de um Deus que Ele pode fazer o impossível acontecer na tua vida. Mas para isso é tempo de você, se entregar na presença dEle. Feche seus olhos, igreja. É momento de você fazer a entrega agora. Senhor, eu cheguei na tua casa, mas eu não consegui me entregar verdadeiramente. Eu cheguei na tua casa preocupado, ansioso, desesperado, Pai. Eu não consegui me entregar, mas nesse momento é o momento que eu vou me entregar, Pai. Eu quero nesse momento, Senhor, me entregar ao Senhor, Pai. Porque ainda que eu tenha passado por uma situação difícil, a minha entrega tem que ser notória na tua casa, Pai. Que o Senhor possa ouvir, que o Senhor possa receber a tua entrega hoje, que o Senhor possa entender, mesmo com o seu gemido, mesmo ainda em lágrimas, que você possa entregar a verdadeira adoração a Ele, porque Ele está aqui hoje, e é tempo de você fazer uma entrega hoje a Ele. Talvez você esteja um pouco cansado, mas esse é o momento dele falar: filho, eu já ouvi a sua oração, eu já ouvi o seu gemido, e eu sei o que você precisa hoje. Se entregue a Ele agora, igreja. Abra seu coração para o Senhor. Deixa Ele falar no teu espírito agora. Deixa Ele trazer a resposta que você precisa. Esse é o momento. É o momento de nós se entregarmos a Ele. Não permita que o adversário roube o seu culto, a sua entrega. Não se preocupa com mais nada. Não se preocupa quem está à sua direita. Não se preocupa quem está à tua esquerda. Não se preocupa com mais nada hoje. Só é você e Ele. Você
ver você nele. E que a sua adoração chegue ao céu. Porque se Ana conseguiu a sua vitória, se ele concedeu o desejo do coração daquela mulher, você acha que ele não vai conceder o desejo do seu coração? É o tempo de nós mudarmos. É tempo de nós esquecermos tudo que já passou. É tempo de nós nos lançarmos aos pés do Senhor e entender que Ele pode fazer tudo sobre as nossas vidas.